Vamos lá. Eu sei que vocês me chamam de paranoico. Não, o Sandro fica falando que o mundo tá maluco. Que a qualquer momento o Brasil pode entrar numa guerra, o mundo pode entrar numa guerra mundial, que tá todo mundo ficando doido, que depois da Covid tá cheio de maluco. Eu sei que vocês me enchem o saco o tempo inteiro com isso. Mas você já viu essa matéria aqui, que saiu agora? Estariam os franceses sabendo de algo que o mundo não sabe? Eu vou colocar aqui. O título da matéria começa assim: A Europa se prepara para o pior. Enfim, o que será que os franceses estão sabendo? Qual é a loucura que está rolando? O que o Trump já está prevendo e acabou de anunciar e que pode impactar você e toda a população do planeta Terra? Meu amigo. Eu literalmente sou um cara meio pinel da cabeça. Eu fico preocupado com tudo que está acontecendo. Quando a Covid começou a estourar lá na China, logo no começo eu já avisei para todo mundo: gente, se prepara, o negócio está chegando aqui. E todo mundo riu de mim nos vídeos, né? E aí vocês viram que zica que foi. Pois é, presta atenção no que está acontecendo, porque não é brincadeira. E sem maiores alardes, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe todo o conteúdo que eu trago para vocês. É sempre verificado, eu busco a melhor informação para poder trazer esse conteúdo para vocês, combinado? Então, sem maiores delongas, bora de matéria e vamos para cima. Vem cá, não é querendo ser o cara azarão, não, mas olha isso aqui. O Trump orienta o Pentágono a reforçar dissuasão frente à China e à Rússia. Sim, o governo do Donald Trump disse que o Ministério de Defesa não se chamará mais Ministério de Defesa. Ou melhor, não se chamará mais Pentágono. Se chamará Ministério da Guerra. Por quê? Porque, segundo a visão do próprio Donald Trump, uma guerra de proporções enormes contra a China e a Rússia será inevitável. Não sou eu que estou falando, o próprio Trump falou isso. Uma matéria aqui do The São Paulo News diz o seguinte: tensões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ao Departamento de Defesa que fortaleça os preparativos para dissuadir a Rússia e a China, afirmou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, na quarta-feira. Ele ressaltou que Washington não busca confronto com nenhum dos países, mas tem que manter uma postura sólida de dissuasão. Na última semana, inclusive com membros do Brasil lá, teve o desfile do Xi Jinping, né? Ou seja, lá na China. E lá o Xi Jinping mostrou armas nucleares intercontinentais. O que é uma arma nuclear intercontinental? Passa de um continente para o outro. E no desfile, o Xi Jinping mostrou essas armas. De frente, né, inclusive, ali do Celso Amorim, brasileiros, e vários outros ditadores. Foi uma foto assustadora de vários ditadores. Então o Xi Jinping mostrou que ele, de lá da China, tem material que pode atingir os Estados Unidos, pode atingir a América Latina, ou seja, está escalando para uma corrida armamentista gigantesca. Em declaração à Fox News, o Hegseth relacionou o recente desfile militar em Pequim, que contou com a presença dos líderes da China, Rússia e Coreia do Norte, às deficiências do governo anterior dos Estados Unidos, do Joe Biden. Abre aspas. Infelizmente, a fragilidade do governo anterior aproximou a Rússia e a China. Isso é um desdobramento terrível da falta de liderança americana, disse. Abre aspas. Mas é por isso que o presidente Trump nos encarregou, no Departamento de Defesa, de estarmos preparados, de reconstruir nossas forças armadas, de forma histórica, de restaurar o ethos guerreiro e reestabelecer a dissuasão. Não porque buscamos o conflito. Não o fazemos.
E aí, isso aqui deu uma repercussão gigante, porque o Trump, né, chegou a mencionar: perdemos a Rússia no confronto militar lá com a China. E aí, né, publicaram esse vídeo. Os Estados Unidos e 13 países da Europa fizeram manobras militares na Ásia devido aos avanços da China. E foi publicado aqui, né, num site local da Indonésia, Aliança contra a China. Milhares de soldados da Indonésia e dos Estados Unidos concluíram na quarta-feira os exercícios militares conjuntos anuais com uma simulação de fogo real, acompanhados por forças de mais de uma dezena de outros países. O exercício Garuda Shield, né, ou seja, escudo Garuda, teve início em 24 de agosto, em Jacarta, com as atividades também realizadas em Baturaja e Dabo, Singep, é um nome esquisito aqui, na ilha de Sumatra. O chefe militar da Indonésia, general Agus Subianto, e o ministro da Defesa... Cara, vocês não querem que eu leia isso aqui pra vocês? Como é que lê isso aqui, hein? Vem cá. Ministro da Defesa, Isjafri... Acho que é isso aqui mesmo, né? O que é isso aqui? Isjafri... Eu não vou ler isso, eu me recuso a ler isso. Isso é uma ofensa. Isjamoededin, né? Isso é uma ofensa pro meu português já fraco. Vocês põem eu ler isso aqui pra vocês. Mas o que aconteceu? Os caras se juntaram, fizeram uma operação militar, e a operação é porque sim, eles sentem um risco gigantesco e uma ameaça da China. Veio agora uma matéria do R7. Nessa matéria do R7, publicou-se o seguinte: como China e Rússia lideram missão secreta para construir exército de super soldados. Mostra os exércitos que nós estamos formando aqui, gente. Dança funk, que é uma beleza, rebola, pinta meio fio, mas mostra os exércitos que estão sendo formados, a turma aí. Enquanto isso, a China e a Rússia estão mostrando que eles estão construindo, sabe, um batalhão de super soldados para uma possível catástrofe mundial. Um episódio curioso durante o desfile militar em Pequim expôs as ambições da China, Rússia e da Coreia do Norte em desenvolver soldados geneticamente modificados. Escuta isso. A conversa entre Xi Jinping e Vladimir Putin e Kim Jong-un, só gente boa, o Xi Jinping, o Putin, o Kim Jong-un, voltou o Lula lá, né? Foi captada por microfones abertos e revelou planos que vão desde a busca pela imortalidade até a criação de tropas biohackeadas para o campo de batalha. Em 2017, Putin já havia alertado que soldados geneticamente modificados poderiam ser piores que uma bomba nuclear. Ele falava em criar combatentes com características pré-determinadas, como soldados que não sentem medo ou com inteligência superior. Desde então, bilhões foram investidos em pesquisas. Segundo o tabloide britânico The Sun, especialistas apontam que a China tem avançado rápido demais nessa corrida. Em 2020, o cientista He Jiakui, agora dei conta de ler, hein? Conseguiu editar genes de 3 bebês para torná-los imunes ao HIV. Apesar disso ter sido preso por práticas médicas ilegais, relatórios indicam que líderes militares chineses apoiam pesquisas de edição genética em humanos. Tá bom. Quando eu falo que o mundo tá ficando doido, vocês falam que doido é eu. Vocês acham isso aqui normal? Vocês imaginavam que isso aqui seria noticiado na Record assim tão rapidamente? Cara, tá avançando de uma maneira assustadora. A guerra, a batalha pela tecnologia está desenvolvendo de uma maneira estupidamente rápida. O Elon Musk já está articulando a construção de humanoides. Vocês acham mesmo que tá mole? Que você pode ficar aí tranquilinho que nada está acontecendo de forma muito maluca? Que o doido aqui sou eu? Ah, para! E você não viu o pior? Peraí. Olha só, matéria do The News aqui para vocês. Estariam os franceses sabendo de algo que o mundo não sabe? Será que é uma nova pandemia? Será que é uma guerra biológica?
Que meleca que essa turma está preparando para nós. A Europa se prepara para o pior? O Ministério da Saúde da França ordenou que os hospitais do país, preparem para receber até 50 mil soldados feridos até março de 2026. Então, não é só uma fala besta do Macron, é investimento militar para tal. Estão investindo em maquinários para receber pessoas feridas, mutiladas. A medida veio à tona após uma carta enviada às autoridades regionais dizendo que hospitais devem estar prontos para cuidar de 50 mil militares franceses e estrangeiros por período de 10 a 180 dias. Tá, eles foram questionados. Aí fala, não, gente, relaxa, isso é precaução. Ninguém está esperando que vai chegar de 10 a 20 a 50 mil soldados feridos aqui, não. A gente está gastando dinheiro só para ver se dá mesmo, né? Então, só precaução, não tem nada de perigoso, não, tá? A França pediu para que hospitais se preparem para receber até 50 mil soldados feridos até março de 2026. E nem tá longe. Então, fez a circular, mandou grana, preparou tudo, disse para todo mundo ficar em alerta, tá preparando pessoal, mas é à toa. Fica tranquilo, não tem nada de errado nisso aqui. A Euronews revelou que a França orientou seus hospitais a se preparar para receber até 50 mil soldados feridos até março de 2026 agora. E em caso de um possível conflito. A medida faz parte de um plano, e aí eles disseram que é um plano preventivo do governo, que busca reforçar a capacidade do sistema de saúde diante de um possível cenário de guerra. Essa carta foi enviada a mais de 18 autoridades regionais em saúde na França. Mas calma, gente, isso é coisa lá para a Europa. Isso não chega aqui, não. Vai vendo. E aí você pensa, não. Calma que a gente está bem aqui. Nós temos um presidente maravilhoso, paz e amor, que não caça briga com ninguém, que é muito respeitado no mundo internacional. Jamais. Ninguém nunca poderia olhar para o Brasil assim e falar, não, vamos pegar o Brasil. Não, vamos para cima do Brasil. Não, calma. Isso nunca vai acontecer. Vai vendo. Ó, matéria do Metrópolis. Vem um ministro do Lula, do Paz e Amor, e diz o seguinte: o país, Brasil, aqui, a República das Bananas, Brasil, tá? Pode precisar de defesa nuclear, diz o ministro de Minas e Energia. Na maior cara dura, o Alexandre Silveira apareceu e falou o seguinte: ele, para quem não sabe, é o ministro de Minas e Energia daqui do Brasil. Ele afirmou, na sexta-feira, hoje, que o Brasil vai sim poder precisar da tecnologia nuclear para se defender de ameaças externas do futuro. Ele disse que, do jeito que está caminhando, se continuar como está, se a gente não tiver um arsenal nuclear poderoso, nós vamos tudo pro saco. É o ministro de Minas e Energia que falou isso, tá? Mesmo que isso seja polêmico, olha o que ele falou aqui. Mesmo que isso seja polêmico, nós estamos vivendo a roubos internacionais muito graves no mundo. Em especial, nos últimos tempos, afirmou Silveira em discurso durante a posse dos diretores da Agência Nacional de Segurança Nuclear e da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Na fala, o Silveira destacou que a Constituição brasileira, hoje, não permite o uso da tecnologia nuclear para fins bélicos, apenas para a geração de energia e na medicina. Mas para o ministro, o país é um dos pouquíssimos que não mexe com esse trem. Vão precisar mexer. Ele disse o seguinte: é um país que é gigante pela própria natureza, tem 11% de água doce do planeta, clima tropical, solo fértil, tantas riquezas minerais. É importante que a gente continue e leve muito a sério a questão nuclear no Brasil. Porque no futuro, nós vamos precisar da nuclear também para a defesa nacional. É o que disse
o ministro da Defesa, não, ministro de Minas e Energia, o Silveira. Aí eu te pergunto o seguinte, quem vai nos ajudar? E aí você vai chamar o Chapolin e falar, e agora, quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? E aí vai aparecer um barbudinho, não é um vestido de vermelho comum, tá? É óbvio que você está esperando alguém vestido de vermelho, com um símbolo amarelo assim, de uma foice e um martelo. Não é escrito CH não, de Chapolin não. Não é o Chapolin que vai chegar, o Chapolin Colorado! Não, é a China e o Irã que vão poder nos ajudar com essa medida maravilhosa. E adivinha quem vai estar olhando isso e falando, eu já vi esse filme. Pois é. É os Estados Unidos e Israel, que, diga-se de passagem, não gosta nem um pouquinho do nosso presidente. Não dá para falar que eles não gostam do Brasil. Eles gostam do Brasil. Na verdade, eles não gostam do nosso presidente. Mas para piorar um pouquinho mais, aqui na região já tá dando zica. Aqui na região o negócio já tá ficando esquisito. Pois é. Dá uma olhada nessa matéria do Bloomberg. Marco Rubio, sim, o Marco Rubio, disse que os Estados Unidos está aberto para envio de novas tropas ao Equador. Para quê? Para que os Estados Unidos estão mandando exército aqui para a América inteirinho? Ninguém sabe o que eles querem, né? Estados Unidos poderia voltar ao Equador, disse o Marco Rubio, e abriu a porta para envio de novas tropas militares para o Equador. O secretário de Estado disse em Quito que, se o Equador solicitar, Washington considera seriamente o regresso de militares depois de mais de 15 anos de ausência. O presidente Daniel Noboa disse que apoia, reformas para permitir bases estrangeiras em contraste com a política do Rafael Correa de 2019, ou seja, bases estrangeiras lá dos Estados Unidos, no Equador, aqui do lado. Então vem cá, é só coincidência, gente. De um lado aqui, o Paraguai falando, Estados Unidos, pode montar base aqui, viu? Vai dar ruim, eu quero ser seu aliado. O Equador falando, eu também quero uma base aqui, tá? Vai dar ruim, eu quero ser aliado seu, viu, Estados Unidos. Aí vem o Milei e fala, eu também quero. Aí vem o Peru e fala, olha, vocês estão atacando aí esses grupos terroristas aí, né? Eu vou declarar esse terrorista também. Daqui a pouquinho, eu quero um acordo com você também, Estados Unidos. Vai sobrar o quê? Adivinha quem tá sobrando de fora desses acordos? Ou do lado contrário, não tá nem de fora. Tá do outro lado do portão, né? Do lado do mal. Pois é. Tá na mira. Matéria da Gazeta do Povo. Os Estados Unidos estudam impor restrições de visto à delegação do Brasil durante a Assembleia da ONU. Meu amigo. Sim. Que vergonha, né? O governo dos Estados Unidos avalia impor restrições de visto. Não, vou até colocar aqui para você ler comigo. Delegações do Brasil, restrições de visto, as delegações. Do ladinho de quem que o Brasil tá? Presta atenção. Do ladinho do que vai receber restrição. Tem o Brasil, ao ladinho do Irã, do Sudão, do Zimbábue, durante a Assembleia Geral da ONU, que começa em 22 de setembro de Nova York. Os venezuelanos já são proibidos de pisar lá, né? Os cubanos, vocês já sabem, só se for fugitivo para poder entrar lá e pedir asilo. A informação foi revelada pela agência Associated Press nessa quinta-feira, com base num memorando interno do Departamento de Estado. Segundo a reportagem, as medidas em estudo poderiam limitar os deslocamentos das regiões citadas fora da zona da Assembleia, reforçando o controle sobre diplomatas e líderes desses países que participam do encontro. A possibilidade inclui o Brasil, cuja delegação tradicionalmente abre o discurso no primeiro dia do evento. A Assembleia, observou que, abre aspas, não estava claro se quaisquer restrições de vistos potenciais afetariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou membros de nível inferior da delegação do país.
Imagina um negócio, o Lula brota lá, com visto revogado, e aí de repente é preso por estar ilegalmente nos Estados Unidos. É zoeira, não vai acontecer não, tá, gente? É zoeira. Vamos continuar no próximo bloco. Hoje eu tô tentado, né? Mas também sextou, sexta-feira. É lógico que eu vou tentar um pouquinho. Dá uma olhada nessa matéria do The São Paulo News aqui. A China impõe tarifas de até 62% sobre a carne suína da União Europeia. Uai, mais do que 50% que nós estamos, não tem nenhum esquerdistazinho gritando. E a soberania da União Europeia? Tem ninguém brigando. Teve até o Maduro que colocou tarifa de mais de 75% contra o Brasil. Também não vi ninguém gritando sobre soberania. A China inicia uma guerra comercial contra a Europa. A China anunciou nesta sexta-feira a aplicação de tarifas anti-dumping, né? Ou seja, a aplicação de tarifas provisórias de até 62,4% sobre importações de carne suína proveniente da União Europeia, ampliando a disputa comercial e as tensões do bloco com 27 países. Segundo o comunicado do Ministério do Comércio da China, uma investigação preliminar concluiu que produtores europeus estariam praticando dumping, né, ao vender carne suína e derivados no mercado chinês a preços inferiores aos de produção ou praticados nos seus mercados internos. De acordo com o governo chinês, os preços aplicados pela União Europeia vêm causando danos substanciais à indústria local, embora detalhes adicionais sequer foram fornecidos. Ué, é a China querendo copiar os Estados Unidos, fazendo a mesma coisa, mesma coisinha. E aí a turma da esquerdinha não fica brava com os chineses? Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Ou seja, cara, aqui no Brasil, a diferença é que há um condão político nas tarifas aplicadas pelo Donald Trump. Lá, a China diz que o condão é comercial. É político também. Sempre, sempre é político. Vamos lá, pessoal. Se você incomoda o sistema, o que o sistema faz com você? Vral, te elimina. É simples assim. Tem um youtuber, vocês devem ter visto falar dele já, um tal de Wilker Leão. E o tal do Wilker Leão, ele começou a ir para a faculdade, passou na UNB. Grande coisa, né? Passou na UNB e foi para a UNB estudar, acho que história da... um curso. Cara, chegou lá, ele começou a expor o professor, e aí ele foi processado, pediram a prisão dele e o cara foi expulso da UNB. Cara, se eu fosse você, eu estaria dando graças a Deus, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, no seu caso, né? Você deve ter ficado nervoso, porque você queria muito concluir lá e tava dando uns bons views também, gravando, né, os lances da UNB. Mas assim, minha solidariedade ao Wilker, e assim, se você expõe, você vai estar fora do sistema. A reitoria da UNB expulsou o youtuber Wilker Leão. A reitoria da Universidade de Brasília expulsou da instituição o youtuber Wilker Leão por infringir regras internas previstas na Instrução Normativa número 1 de 2023, que dispõe sobre as comissões de processos disciplinares. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira pela reitora Rosana Reigota Naves. O aluno fica afastado de todas as disciplinas em que está matriculado e está impedido de frequentar as dependências da instituição. Ué, não é público, não? E ele ainda pode recorrer da decisão. Recorrer para quem? Para eles mesmos. O que vai acontecer? Vai perder. Mas olha só, o que acontece? Cara, o Brasil é assim. Se você começar a incomodar, os caras vão te expelir. É assim que funciona. É assim que funciona. Tá bom? Vamos falar de anistia um pouquinho? Bora lá, galera. Matéria do R7, tá? O Eduardo Bolsonaro critica a ala do PL que... Oh, peraí, eu esqueci de pôr aqui pra vocês. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro critica a ala do PL que defende a anistia sem o pai, tá? Eu mostrei para vocês o seguinte. No último editorial eu expliquei. Tem 3 projetos de anistia. Um projeto que é o do
PL, do partido do Bolsonaro. Anistia ampla, geral e restrita para todo mundo, tá? Inclusive com elegibilidade do Bolsonaro. E aí tem o PL da anistia número 2. O PL da anistia número 2 é o do Tarcísio e do Centrão. Beleza, Bolsonaro fica livre. Primeiro condena o Bolsonaro. Aí faz a anistia. Tira o Bolsonaro faz campanha pro Tarcísio. E aí depois da campanha presidencial, depois que o Bolsonaro fizer campanha pro Tarcísio, aí depois a gente vê o que faz. Se o STF vai julgar inelegível, mandar ele pra cadeia de novo, depois a gente vê. Mas o Bolsonaro fica inelegível. E tem a terceira, que não é anistia porcaria nenhuma, vão reduzir as penas pro crime, e aí só os presos do 8 de janeiro vão ter as penas reduzidas e vão poder, né, sair da cadeia, mas continuam condenados, Bolsonaro continua preso e também, né, inelegível. São os 3 projetos. O Eduardo Bolsonaro falou, não, o único projeto que a gente tope, a gente aceita é o do PL aqui. E aí, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou suas redes sociais para criticar a ala do Partido Liberal, que defende um projeto de anistia que não inclui seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. No Congresso Nacional, diferentes textos estão em debate. Aí ele escreveu isso aqui, né? Como eu disse, são diferentes textos. Deixa eu falar logo com todas as letras, para que vocês entendam bem. Eu sei que vocês querem tirar meu pai da anistia, para poder chantagear ele e forçá-lo a escolher o candidato que vocês querem emplacar. Quem ele tá falando, hein? Quem? Qualquer anistia que não seja ampla e restrita não será aceita. Já irei conversar com a base parlamentar do PL sobre isso. Cara, o PL com toda certeza tá com apoio ao Bolsonaro, né? E ao Eduardo Bolsonaro. O PL, de forma alguma, quer perder o apoio do Bolsonaro e a possibilidade de lançar o seu próprio candidato a presidente com essa força. Então o PL, ele articula e vê até a hipótese de lançar o próprio Eduardo Bolsonaro. Mas o acordo com o Centrão para a anistia passar não é o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falou, ó, vocês querem fazer uma manobra para jogar o candidato que vocês querem para o meu pai apoiar. De quem que ele tá falando, gente? Vocês já sabem. Eu tô falando há muito tempo. O Victor Serran, cara muito, muito inteligente, um cara muito bom da política, ele falou o seguinte, tem um monte de gente fritando o Tarcísio, falando que o Tarcísio fez uma articulação pensando no próprio umbigo. E não é bem assim. O Tarcísio é um nome forte, mas não é. No final das contas, vai ser o próprio Bolsonaro. Então, assim, eu concordo com ele que tem muita gente fritando o Tarcísio. Mas cá entre nós, o Tarcísio está fazendo por onde também, né? Está fazendo por onde também. E, antes de mais nada, um grande abraço ao Victor Von Serran aí, tá? Grande abraço a ele. Por fim, né, não menos importante, eu tinha muita matéria para falar com vocês. Às vezes vocês duvidam que eu tenho matéria, né? É porque senão o vídeo fica grande demais. Eu ia falar sobre isso aqui. Vou fazer uma parada rápida. Os saques superam os depósitos e poupanças. Tem saída de 7,6 bilhões em agosto. Tá todo mundo arrancando a grana do Brasil. O Jeffrey Chiquini fez um vídeo falando que o cara do Torinho lá, e o Torinho ali, ó. Me esqueci o nome dele. O cara do Torinho falou, não, daqui 6 anos não terá nenhum investidor, o Brasil vai virar uma Venezuela do caramba. O Pablo Spire, lembrei o nome, do Torinho. Olha o Torinho aqui, ó, tá? Falando, não, o Brasil vai virar uma Venezuela. Tem o vídeo também que eu ia colocar para vocês aqui sobre os auxiliares do Alexandre de Moraes, que de certa forma, sabe, entregaram muito mais do que você imagina. Tem o vídeo do Jorginho Melo, que mandou a turma danado do PT e falou, não me enche o saco porque eu tô comprando arma, que se vocês mexerem no meu saco, eu compro até tanque de guerra pra polícia. Tinha uma matéria da ABIN também, tá? Então, assim, tava cheio de matéria. Tem a matéria da Thalita Petroni, sei lá, dessa aqui, que queria, do pessoal, que queria impedir que drones sobrevoem, né, as comunidades nas operações da polícia militar. Vai ajudar muito a segurança, isso, né?
Eu ia falar sobre tudo isso, mas não vai dar. O vídeo já passou de 30 minutos, então é muita coisa aqui, tá bom? Obrigado, sextou. Sexta-feira abençoada para todos vocês. É uma honra, é um prazer enorme estar aqui com vocês sempre, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Amanhã eu tô de volta, tá bom? Abraço.